Sejam bem-vindos ao Escritura e Boa Teologia. No vídeo de hoje eu quero começar uma série de estudos. Na verdade, serão exposições bíblicas que eu irei fazer sobre um coração perturbado. E nós iremos verificar como poderemos vencer um coração perturbado. Porque nós passamos por coisas que trazem preocupação à nossa vida. E nós iremos olhar em João, no capítulo 13, no verso 36, ao capítulo 14, verso 31. Então, as nossas 6 exposições serão feitas dentro desses textos sagrados. Hoje nós iremos para a primeira exposição de uma série de 6. Então vamos lá. Hoje nós iremos verificar de que maneira Jesus tranquilizou o coração perturbado dos discípulos. E a verdade é que Jesus fez isso. Jesus trouxe paz ao coração dos seus discípulos, dando-lhes 6 promessas maravilhosas, às quais eles deveriam se apegar. Promessas das quais podemos nos apropriar hoje. As mesmas promessas que foram dadas para eles são dadas para nós hoje, a igreja. Desse modo, nós poderemos desfrutar de um coração tranquilo, assim como eles desfrutaram. E nós iremos observar isso na história da igreja primitiva, na vida de cada um. Então, são 6 promessas que eles iriam se apegar e então teriam paz. E nós precisamos entender aqui o contexto, antes de entrarmos na primeira promessa, porque Jesus estava próximo da sua crucificação, e isso já perturbou o coração dos seus discípulos. Ele fala sobre isso em João capítulo 13, no verso 33, quando ele diz assim, meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Então, a partida de Jesus estava próxima. Jesus seria entregue nas mãos dos pecadores, seria humilhado, ele nos substituiria na cruz, seria morto, e então depois ele ressuscitaria, passaria um tempo com os seus discípulos e voltaria para o céu, de onde veio um dia. Mas a notícia da partida de Jesus preocupou o coração dos discípulos, tirou a paz do coração de cada um, até porque eles estavam acostumados com o seu mestre, eles estavam acostumados com o seu Salvador. Aquilo foi um baque para eles. E momentos antes também dessa passagem que nós acabamos de ler, Jesus disse que um dos 12 iria traí-lo, que seria Judas no caso. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do verso 18, quando ele diz assim, não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura, aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou.
Eu lhes garanto: quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: Pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: Aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isto, visto que Judas era o encarregado do dinheiro. Alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Então, além de Jesus dizer para os seus discípulos que a sua partida se aproximava, Jesus ainda disse que um deles iria traí-lo e mostrou quem ele seria. E no caso seria Judas Iscariotes. Embora eles não entendessem, naquele momento ficaram confusos e logo depois entenderam. E é interessante que Jesus, depois, quando ele vai falar sobre as suas promessas e que eles poderiam confiar nessas promessas para que tivessem paz, é interessante porque o próprio Cristo precisou confiar em Deus, porque até Jesus ficou perturbado no seu espírito, como está no verso 21. Além disso tudo que nós já vimos, Jesus ainda disse que Simão Pedro iria traí-lo também, iria negá-lo por 3 vezes. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do verso 36, que diz assim: Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Isso aqui baqueou os discípulos também. Pedro era uma figura importante para os discípulos. Pedro era um líder nato, sempre tomava a frente, era corajoso, era valente. Agora vocês imaginem a cabeça dos discípulos. Se Pedro, que era aquele discípulo próximo a Cristo, um dos mais próximos, valente. Pedro era tão valente que na noite que Jesus foi traído, quando os soldados vieram prendê-lo, ele foi o único que arrancou a espada da cintura e tentou matar um dos soldados. Então, ele era valente, era corajoso. Agora, imaginem os discípulos pensando: se o próprio Pedro, que é tão próximo de Cristo, que é tão valente, tão corajoso, vai traí-lo, o que será de nós? Se o próprio Pedro irá negá-lo, o que acontecerá com cada um de nós? Então, aqui os discípulos estão completamente perturbados, estão angustiados, estão entristecidos. E então, Jesus ele vai fazer a sua primeira promessa. É interessante nós observarmos que Pedro um dia iria seguir a Cristo até a cruz.
e depois até o céu. Mas antes disso, ele iria negar a Cristo por 3 vezes. Então, segundo a tradição, Pedro foi crucificado, mas pediu para ser colocado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer da mesma forma que o seu mestre. É interessante que aqui, quando Pedro diz que vai seguir Jesus, até mesmo para dar a sua vida por Cristo, se for necessário, Pedro estava se sentindo um herói. E então Jesus puxa o tapete de Pedro e derruba Pedro e mostra para Pedro que antes de Pedro segui-lo até a cruz e depois até o céu, ele vai precisar passar por esse processo que seria negá-lo. Então vamos lá. Os discípulos estão perturbados e Jesus vai fazer a sua primeira promessa, a primeira das 6. Vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 13, do verso 36 ao capítulo 14, verso 6. Simão Pedro lhe pergunta... Nós já lemos esse texto, né? Vamos ler somente João, capítulo 14, do 1 ao 6. Porque nós já havíamos lido, né, esses versos anteriores. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A primeira promessa para os discípulos vencer um coração perturbado é a seguinte: vocês vão morar no céu. Pedro, Tomé, João, Felipe, todos vocês, os discípulos de Jesus naquele momento, e nós que somos discípulos hoje, como que nós vencemos a perturbação, sabendo que nós iremos morar no céu? Prestem atenção no que Jesus disse para os discípulos: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês vão vencer um coração preocupado. Vocês vão vencer um coração angustiado. Vocês irão vencer um coração entristecido, pensando nas moradas celestiais. Irmãos, quando nós pensamos no céu, quando nós focamos no céu, quando nós contemplamos o céu, a nossa fé em Deus é fortalecida. Pensar no céu fortalece a nossa fé. Nós sabemos que Cristo morreu na cruz para nos conceder a vida eterna, o céu. O céu é a maior bênção do Evangelho. A salvação é a maior bênção do Evangelho. Jesus foi crucificado para que pudéssemos viver com Ele para sempre na presença de Deus. E era nisso que os discípulos precisavam focar. Então eu quero tirar algumas lições aqui do texto sagrado que nós lemos, para então vencermos esse coração perturbado. A primeira lição: de acordo com Jesus, o céu é um lugar real.
Nós precisamos entender isso. O céu não é uma fantasia. O céu não é uma utopia. O céu não é uma invenção de uma mente fanática e religiosa. Não foram as religiões que criaram a ideia do céu. Não foram os fanáticos que criaram a ideia do céu. Não foram os cristãos que criaram a doutrina do céu. O céu sempre existiu porque foi criado por Deus. O céu foi preparado por Deus. Então, o céu é uma coisa na qual nós devemos nos apegar. Então, essa é a primeira lição que nós precisamos entender. Assim como esse corpo no qual eu posso apalpar, pegar, é real, o céu também o é. A segunda lição que nós podemos tirar desse texto sagrado é que o céu é descrito como um reino, em 2 Pedro 1,11, uma herança, em 1 Pedro 1,4, uma pátria e uma cidade, em Hebreus 11,16, e um lar, em João 14,2, como nós acabamos de ler. Na casa de meu pai há muitos aposentos. A terceira lição que nós podemos tirar desse texto sagrado é que o termo pai é usado 44 vezes em João, do capítulo 13 ao capítulo 17. Jesus, que é o Filho unigênito de Deus, afirma que o céu é a casa de meu Pai. Ou seja, se o céu é a casa do Pai, então o céu é um lar para os filhos de Deus. Muitos de nós não vão ter uma casa própria aqui nesse mundo. Muitos de nós vão morar de aluguel a vida toda. Ou muitos de nós não vão pagar aluguel, mas vão morar numa casa que é do sogro, da sogra, de um cunhado, de uma cunhada. Porque existem parentes que generosamente cedem um lar. Mas não é um lar próprio no sentido de que nós compramos com o nosso dinheiro. Mas todos os cristãos, todos os filhos de Deus terão um lar eterno, uma morada celestial. Todos nós iremos morar na casa do nosso Pai. A quarta lição que nós podemos tirar desse texto sagrado é que Cristo voltará para buscar o seu povo. Olha o que está no verso 3. Nós precisamos observar isso. Vamos olhar o que está no verso 3. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Cristo nos preparou morada na cruz. Na cruz, Cristo abriu o caminho para nos dar essa vida eterna que é tão gloriosa e espiritual. Hoje, os cristãos que estão na presença de Deus estão no céu. Mas quando Cristo voltar, nós iremos para o novo céu e a nova terra, que é o novo mundo onde nós viveremos com o Senhor. Hoje, no céu, os cristãos vivem na presença de Deus apenas no Espírito. No novo céu e na nova terra, nós viveremos na presença de Deus no Espírito e no corpo glorificado. Ou seja, Cristo salvou cada um de nós na sua totalidade, no seu ser físico e no seu ser espiritual. E no novo céu e na nova terra, nós serviremos ao Senhor nesse ser completo, na totalidade da nossa pessoa. Nós viveremos num lugar onde a presença de Deus estará. O céu é a habitação de Deus. O céu é a habitação de Cristo. O céu será
a habitação dos filhos de Deus. A quinta lição que nós podemos tirar desse texto sagrado é que nem todos irão para o céu, apenas aqueles que creem em Jesus Cristo. O céu é para aqueles que acreditam na obra expiatória de Cristo na cruz. E a sexta e a última lição que nós podemos tirar desse texto sagrado é a seguinte: quem se importa com a jornada quando a estrada conduz ao lar? Não importa o quão difícil seja o caminho, no fim da estrada da vida, nós sabemos que chegaremos no nosso lar, nós chegaremos nesse reino celeste, nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, pensar nessas verdades serviu de alegria para Cristo, né? Ele suportou a agonia que lhe estava proposta, porque ele pensou nessa verdade. Paulo foi fortalecido pensando nessa verdade, o lar celestial. Então, a primeira promessa que Cristo deu aos seus discípulos e que ele nos oferece hoje para nós vencermos um coração perturbado é essa: nós vamos morar no céu. Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo.